vamos começar por uma definição um pouco mais do tempo presente e bem resumida, obviamente. Como é que eu leio ideias, o sistema comunista a partir do século XIX, a partir dos escritos de Karl Marx e de Friedrich Engels? Então, como é que eu veria isso de forma muito sistematizada, né? É uma ideologia, então é um conjunto de ideias que fazem ou que instauram um movimento de impacto político, um movimento de impacto filosófico. A filosofia vai permitir a construção de um mundo diferente, de projetar uma sociedade diferente. Então, o chão filosófico é absolutamente avesso ao capitalismo, absolutamente avesso à exploração do homem pelo homem. Então, a base filosófica é absolutamente decisiva. O movimento também é social, tem um forte cunho social, ele atua na sociedade na medida em que busca organizar indivíduos em torno da ideia política, indivíduos em torno de sindicatos, em torno de grupos dentro de fábricas, movimentos dentro da lógica campesina. Então, são ideias econômicas de projetar um outro mundo diferente do lucro pelo lucro, da acumulação do capital na mão de poucos indivíduos em detrimento de uma imensa maioria. Então, no fim das contas, o objetivo de uma sociedade comunista é estabelecer, quer dizer, o objetivo do comunismo é estabelecer uma sociedade comunista, baseada em pressupostos igualitaristas. As pessoas, pelo menos do ponto de vista das ideias, pelo menos do ponto de vista do chão filosófico, os pressupostos de igualdade estariam ali alicerçados através das propriedades que seriam comuns, os meios de produção, as ferramentas, as máquinas, as fábricas, tudo isso seria de posse do controle do povo, a abolição da propriedade privada e o fim da luta de classes. Não há mais necessidade, numa sociedade comunista, num Estado comunista, as classes estariam implodidas. Por quê? Porque o objetivo final seria o bem-estar de todos, todas. Então, isso é o que se projetou, isso é o que se construiu, isso é o que se tentou implantar. E houve uma experiência, ou melhor, experiências práticas dessas ideias, se deram certo, se deram errado. Não é o caso de nós discutirmos aqui, mas essas ideias foram colocadas em prática, não no século I, não no século II, não na Judéia, na Galiléia, na Samaria. Nós estamos falando da Comuna de Paris na década de 70 do século XIX, nós estamos falando da Revolução Russa de 17, nós estamos falando de experiências no iniciozinho dos anos, no final dos anos 50 e dos anos 60 do século XX em Cuba. Então, nós estamos falando de um mundo absolutamente contemporâneo. Então, o cara não pode pegar essas ideias, porque o André falou, olha só, Jesus é contra impostos, ou Jesus está falando de um modelo de uma sociedade igualitária do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. O cara não pode. Pô, eu estou lendo 2 palavrinhas que o Chevitarese escreveu e estou suspeitando que ele é um marxista, que ele é um comunista, que ele é um cara que está ali. Porra, aí me pergunta, Jesus é comunista?
Pô, olha só, cara, isso é muito pequeno, entende? Isso é horroroso. Isso é de um baixo nível. E ainda digo mais: dizer que Jesus era favorável ao pagamento de impostos. Bom, então eu não sei que liderança foi Jesus. Porque se Jesus argumentasse com camponeses, que é a sua origem social, ele é um camponês. Ele nunca deixou de ser um camponês. Mas se Jesus propõe aos camponeses pagamento de impostos, olha, não sei se sairia vivo depois de fazer essa proposta. Não sei se sairia vivo. De cara, eu acho que os pontos iniciais apontados aqui sobre uma sociedade comunista, um Estado comunista, historicamente, as melhores experiências que nós tivemos são do tempo presente, são do início do século XX para cá, não antes. Ah, mas tinha uma tribo lá no meio de uma ilha perdida, lá no Oceano Índico, onde o Estado. Bom, cara, qual é o impacto disso diante da Revolução de 17, 1917, na Rússia, que derruba os czares? Qual é o impacto disso? Qual é o impacto de uma experiência comunista tribal no meio lá de um continente qualquer, diante da Revolução Cubana, cabeçada por Che Guevara e Fidel Castro? Qual é o impacto? São pesos e medidas tão diferentes que não dá para comparar. É como dizer, olha só, chefe Teresa, você está falando aí que os europeus são os grandes conquistadores do continente americano. Olha só, cara, deixa eu te dizer o seguinte: os vikings já haviam chegado muito antes, lá no Canadá, lá no norte dos Estados Unidos. A arqueologia já provou isso. Sim, a arqueologia já tem mostrado isso. Mas qual é o impacto da presença viking na América do Norte? Zero. Qual o impacto quando Colombo bota os pés nas Américas? É que as Américas nunca mais serão as mesmas. Nunca mais. Então não se pode confundir. Também não fiquem sacando aí do fundo do baú um exemplo do interior do continente africano, de uma tribo que muito antes do século XIX já era coletivizada, os bens, os meios de produção estavam ali na mão dos caras. Pelo amor de Deus, porque o impacto disso é zero. Zero. Nós sabemos que chineses chegaram ao continente africano muito antes da intervenção europeia, no século XIX. Mas qual foi o impacto dos chineses ao chegarem no continente africano? Qual é o impacto que causou o imperialismo europeu no continente africano? Não dá para comparar. Pensem sempre assim.